Bom dia, senador Ciro, bom dia, senador Álvaro, senador Cristóvão, Painha. É um prazer estar aqui, retornando aqui a essa casa, né, que está com uma missão fundamental, né, que eu acho que o Plano Nacional é algo que não dá para esperar mais, mas também não adianta correr, né, se não tiver qualidade, né, é um pouco esse, eu acho que é o desafio, né, a gente, com todo o movimento que foi a CONAI 2010, né, a gente tinha uma expectativa de já estar num outro estágio do debate, mas, por outro lado, é o espaço para a gente avançar. Eu vou falar mais da minha área, não tem como, que é financiamento, né? Então, rapidamente, quer dizer, eu começo tentando mostrar, eu acho que ontem houve aqui essa discussão também, mas eu acho que é interessante para ver, assim, a importância de se ampliar o direito à educação, né? E a importância da obrigatoriedade, né? Que parece uma coisa violenta, mas o que a gente analisa? É quem está fora da escola, né? Quer dizer, então, quem está fora da escola são exatamente aqueles que mais se beneficiariam da escola, né? Então, vou pegar só ali, aqui eu peguei 4 e 5 anos, né? Mas isso vale para qualquer faixa etária. Então, entre os 20% mais ricos, né? Só 11% de 4 a 5 anos estão fora da escola. Se eu pego entre os 20% mais pobres, 36% estão fora. Então, quer dizer, isso mostra que a única forma de eu assegurar o direito, no fundo, é obrigar, porque ao obrigar o cidadão, eu estou obrigando o Estado, na verdade, né, a ir atrás e garantir. Então, acho que essa é uma primeira que eu queria mostrar, né. Bom, como eu disse, o debate vai ser sobre os desequilíbrios, né, quer dizer, então, quando eu analiso a educação, né, a questão-chave, como ela depende exatamente do sistema tributário, é quando nós analisamos a receita líquida de tributos no Brasil, né, nós temos um claro desequilíbrio, que isso é mundial, mas é óbvio que ele é fundamental entender. Então, quer dizer, quando eu considero as transferências de cada R$100, né, que são pagos, e consideradas as transferências constitucionais, a União fica com 56%, os estados com 26% e os municípios com 18%. Por outro lado, quando eu olho para o financiamento da educação, estados e municípios respondem por 80% do financiamento e a União com 20%. E se eu for olhar para a educação básica, a União fica com um pouco mais do que 10%. Então, há um claro desequilíbrio, né? E com a municipalização, como nós vamos ver hoje, quer dizer, há uma sobrecarga exatamente sobre o nível de governo, que é o mais pobre de todos, que é o município. Bom, aí é o grande desafio das desigualdades regionais no Brasil. Então, aí a gente compara a receita líquida de impostos por habitante para os diferentes estados da federação, né? Então, em resumo, quer dizer, um cidadão da Bahia, do Pará, do Maranhão, ele recebe menos da metade dos recursos por habitante do que o Acre, do que Roraima e do que São Paulo. Quer dizer, então, esse é um desafio do Brasil, né? É um desafio que só se resolve por uma reforma tributária e por um desenvolvimento mais igualitário, né, que também é um desafio, parece que maior do que o do Plano Nacional de Educação, né, quer dizer, como construir, né, como enfrentar o dilema das desigualdades regionais no Brasil. Esse desequilíbrio acaba se refletindo também, né, nas notas, né, por isso que uma das questões que eu acho que é muito importante na discussão do plano é como medir a qualidade, né, porque o que esse gráfico tenta mostrar é que há uma correlação muito grande entre a nota no PISA e a renda por unidade da federação. Quer dizer, então, nem sempre um baixo IDEB significa uma escola que não está fazendo um bom trabalho, né? Então, não é que o IDEB não seja um indicador, mas ele é um indicador que, dissociado do socioeconômico e dissociado de outros indicadores, ele muitas vezes ele dá uma visão falsa da realidade, né? Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Bom, e aí, entrando diretamente na educação, nós temos, né, um dramático desequilíbrio na divisão de responsabilidades, né? Quando eu comecei lá pelos idos de 80 a estudar município no Brasil, quer dizer, eu esperava grandes redes municipais nas regiões mais ricas do Brasil, né? Mas, na verdade, é o contrário, né? Quer dizer, então, onde a municipalização mais avançou no Brasil, no Maranhão, Pará, Alagoas, Ceará, quer dizer,
a rede municipal do Brasil, ela não é um sintoma da força dos municípios, né? Ela é um indicador da omissão dos estados, que acaba obrigando os municípios, muitas vezes sem recursos, né, a assumir a rede municipal com desafios tremendos, né, que aí o Fundeb é uma tentativa, né, de enfrentar um pouco isso. Bom, e aí é o Fundeb, né? O que esse gráfico tenta mostrar? É o famoso perde-ganha do Fundeb, né? Quer dizer, o Fundeb ele tem um mecanismo onde estados e municípios colocam recursos no fundo e retiram esses recursos na proporção da matrícula. Aí o que nós estamos mostrando não é simplesmente, é o balanço, ou seja, é o que os estados hoje transferem de recursos próprios para os municípios através do Fundeb. Então, estamos ali com 12 bilhões, esse número eu tirei do CIOP, eu já vi estatísticas que aproximam de 17 bilhões, que são recursos estaduais que hoje são repassados para os municípios. Com o fim do Fundeb, esses recursos voltariam para os estados e os alunos estavam no município. Então, quer dizer, num plano, é até uma meta que eu coloco no final, nós temos que pensar o pós-Fundeb já. Porque nós temos uma bomba com data para explodir, né? Quer dizer, com o fim do Fundeb, esses 12 bilhões ou 20 bilhões, eles voltam para os estados e os alunos estão nos municípios. Então, quer dizer, se nós não pensarmos uma política de financiamento que vá além da provisoriedade dos fundos, né? E eu acho que esse é o momento, é no plano que a gente tem que pensar essa transição. 2020 está longe, mas a experiência mostra, né? A passagem do Fundeb para o Fundeb foi traumática, né? Porque foi no apagar das luzes, né? Nós fomos regulamentar o Fundeb, praticamente foi medida provisória, né? Bom, aí nós vamos analisar um pouquinho o Fundeb como elemento redutor das desigualdades. Então, eu chamo a atenção para aquela comparação, né, entre o maior e o menor valor por aluno estimado. Então, nós temos um valor 1,7 vezes, né, quer dizer, o maior per capita Fundeb é quase o dobro do menor. Para mim, ainda é um absurdo. Quer dizer, se a gente imaginar que nós estamos no mesmo país, né, quer dizer, um aluno de Roraima, ele está recebendo 70% acima do que um aluno da Bahia, do Ceará e todos aqueles que recebem o mínimo. Ali eu já sinalizo o CAC, né, o custo aluno qualidade inicial, que é um esforço da campanha nacional pelo direito à educação, para dizer o seguinte: se o CAC tivesse em vigor, o mínimo do Fundeb não seria o 1.729, seria aproximadamente o valor de São Paulo. Quer dizer, então com isso a gente percebe o potencial equalizador que o Fundeb teria, quer dizer, praticamente nós teríamos um valor só para o Brasil, né? Ficaria muito mais, aí nós poderíamos dizer que a Constituição estaria cumprida. Bom, por outro lado, aí eu mostro o papel positivo do Fundeb. Então, o que esse slide mostra é o que seria o Brasil sem o complemento da União. Então, a diferença que era de 1,7 vai para 3 vezes, ou seja, sem complemento da União, o valor do Maranhão seria 1/3 do valor de Roraima. O valor mínimo, né, do Maranhão, que seria o Maranhão, é praticamente o mínimo atual. Então, aí é o copo pela metade que o Fundeb representa, né? Não o Fundeb, a complementação da União no Fundeb, né? Quer dizer, então, de um lado, ele teve um papel significativo, né? Quer dizer, aquela linha do 1.729 significa os estados, né, que recebem o complemento. E com isso você equaliza, mas mesmo equalizando, nós estamos quase à metade do maior valor e estamos longe do custo-qualidade. Então, por isso a metáfora do copo pela metade, né? Bom, e aí vamos falar rapidamente do CAC, né? O CAC, realmente, a gente tinha esperança que nós estivéssemos hoje num outro patamar, né? Porque ele foi aprovado em 2010, através do parecer número 8 do Conselho Nacional de Educação, né, na Câmara de Educação Básica, que tinha pessoas como César Calegari, Mozart Ramos Neves, a professora Regina Vinhais, da UNB. Quer dizer, então, pessoas que trabalham com... além de ter o estudo, tem a prática da secretaria, de assumir secretarias de educação, né? Infelizmente, até hoje, o CAC não foi homologado, né? Então, esse eu acho que é um desafio, né? E o que a gente tem observado na tramitação do PNE é uma tentativa de também retirar o CAC, né,
do compromisso de implementação. Ali a gente sempre reforça o complemento do CAC, né, os fundamentos, quer dizer, a base é a própria União, né, a própria Constituição, que estabelece o papel da União de garantir equalização e padrão mínimo, né? Como a gente observou naquela estatística do Fundeb, nós não temos equalização, né? Um estudante do Maranhão, da Bahia, do Pará, ele ainda vale quase a metade do estudante de Roraima, né? Então não chegamos na equalização e também não chegamos no padrão mínimo de qualidade, né? Que é a ideia do CAC. E o CAC trabalha com preceito definido também no Pacto Normativo, que é a LDB, né? Que é a ideia de que qualidade está associado a quantidades mínimas de insumos. Esse é um debate rico, né? Muitas vezes se diz, mas o insumo não garante qualidade. De fato, mas sem ele é muito difícil. Quer dizer, essa é a ideia. Ele é um elemento, é uma condição necessária, embora não suficiente, né? Mas o que é um insumo indispensável? Essa discussão no Brasil não existe, ela é simples, porque eu acho que é um consenso entre qualquer um de nós aqui que uma biblioteca, um laboratório, né, uma quadra de esporte são insumos indispensáveis, né? Uma relação adequada aluno para o professor. Então, essa discussão de que o dinheiro não faz diferença, que às vezes ela surge muito forte na mídia, ela se justifica nos países ricos, que estão trabalhando num patamar de 4, 5 vezes o que nós gastamos, né? Que todas as escolas já têm biblioteca, já têm laboratório. Aqui não. Aqui nós não temos o básico do básico. Então, às vezes fica meio bizantino a gente falar o que é indispensável, né? Bom, aí nós colocamos um pouquinho a distância entre o que é a proposta do CAC, né? Que ele também, o CAC sempre dialoga com a ideia do Fundeb, então é aquilo que seria o mínimo para a qualidade. Aí nós comparamos com o mínimo do Fundeb e pegamos o Fundeb São Paulo, que é um Fundeb, digamos, mais cheio. Então, a gente vê o grande desafio é creche, né? A gente observa que o valor do custo aluno qualidade para creche é praticamente 3 vezes o mínimo assegurado pelo Fundeb, sendo que a ideia do CAC é exatamente ser esse mínimo, né? E mesmo comparando com São Paulo, nós vamos ver que é o dobro. Por isso que, como nós vamos ver, se o CAC tivesse em vigor, São Paulo teria o direito à complementação. Por quê? Porque oferece uma educação infantil de qualidade, né? O que a gente observa também interessante que o CAC, lá, ensino fundamental, anos iniciais, a terceira linha, né, urbano, que seria 3.060, ele é relativamente próximo do valor de São Paulo e 50% a mais do mínimo atual. Então, quer dizer, com isso, o que nós estamos tentando mostrar? Que nós estamos muito distante daquele mínimo, né? E eu participei, junto com a equipe da campanha da elaboração do custo aluno, nós fomos bastante modestos, às vezes eu penso, né? Quer dizer, quando nós fomos ver o salário que nós utilizamos para construir o custo aluno, nós fomos modestos. Mas mesmo assim, é um valor que é pelo menos 50% acima do mínimo atual. E aí nós vamos ter esse slide, que eu acho que ele é muito interessante, embora não esteja dando para ninguém ler, né? Nem eu estou conseguindo muito bem. Mas o que esse slide mostra? Ele tenta mostrar o seguinte: se o CAC tivesse em vigor, lembrando que se o parecer tivesse sido homologado, ele já estaria em vigor desde 2011, quanto que a União teria que complementar no Fundeb? Olha que interessante, todos os estados da federação receberiam complementação da União, né? Então, quer dizer, temos aqui o Amazonas receberia 1,5 bilhão, né? O Rio Grande do Sul 1,460 bilhão, o Paraná 1,4 bilhão, até São Paulo receberia complementação. Hoje, a complementação da União nesse cenário, né, que eu trabalhei com o cenário de matrícula 2011, cenário 2012, a complementação da União no Fundeb é de 0,21 do PIB. Se o CAC tivesse em vigor, essa complementação teria que ser 1,05. Que, se eu for pensar, não é tanto recurso assim, é dinheiro, é dinheiro. Mas o que a gente quer mostrar é que hoje, muitas vezes, você tem uma série de políticas, a gente até estava conversando isso, né, de, um dinheiro para o município construir creche. Gente, acho que não tem que dar dinheiro, você tem que pôr dinheiro no fundo, né, até porque o caro não é construir a creche, o caro é manter a creche em funcionamento. Então, não adianta dar dinheiro para o município, através de transferência voluntária, construir uma creche,
Porque depois ele vai ter que, com aquele recurso do Fundeb, que agora praticamente não cresce mais, né? E nós vamos ter mais aluno no Fundeb, com a obrigatoriedade, então nós estamos incluindo mais gente no Fundeb, né? Com recurso, em termos reais, praticamente congelados, torcendo aí para a economia não piorar, né? Para pelo menos a gente não ter... Quer dizer, é óbvio que se eu estou colocando mais aluno com um montante de recurso em termos reais estável, o valor por aluno vai cair, né? Em termos reais, não tem milagre, né? Aí nós temos os desafios de creche. Então, eu gosto muito de chamar atenção para esse slide, porque com o CAC, praticamente, nós poderíamos dizer que no Brasil você não teria diferenças entre os estados da federação. Com o esforço da União, que é significativo, mas que ainda seria algo aí como 1/3, um pouco menos dos recursos do Fundeb. Então, quer dizer, ela ainda continuaria colocando no Fundeb menos recursos que os estados e menos recursos que os municípios. Então, eu acho isso um elemento... Bom, aí, caminhando para o final, vem a pergunta. Mas o CAC é qualidade? Não, o CAC, a ideia do CAC é o patamar mínimo, né? É um pouco parecido com a ideia do salário necessário do DIEESE, né? Quer dizer, qual que é a ideia do salário necessário do DIEESE? Aquele básico que garante o sujeito viver com dignidade, que não é o salário mínimo, né? O CAC trabalha com essa ideia. Então, o que nós fizemos aí? Porque no Brasil a gente fala, no financiamento da educação, a gente sempre fala em gasto ano. E no mundo real, a gente sempre fala em mensalidade, mês. Então, o que eu fiz aí foi transformar os valores em mês. Então, olha lá, o mínimo do Fundeb em 2011 seria R$ 146 por mês. Eu sempre faço essa pergunta por aluno. A mensalidade, quer dizer, eu pergunto o seguinte, você colocaria o seu filho numa escola de R$ 146 por mês? A maioria da população coloca, mas não coloca por opção. Né, coloca por falta de recursos. O CAC seria quanto? 236, que ainda é baixo, né? Só comparar com qualquer escola privada, que a gente vê que é baixo. O Fundeb São Paulo, 240. Aí eu peguei a esmo algumas escolas. Peguei ali 2 confessionais, que são escolas que têm isenção de alguns impostos. Quer dizer, Campinas, Salesiano, 600 mês. Né? Então, vocês observam que é 4 vezes o mínimo do Fundeb. Né? É mais do que o dobro. Sagrado Coração, 800. O Amora, no Rio, que aí nós já vamos para escolas mais de elite, 1.300. Granja Viana, Rio Branco, em São Paulo, 1.500. Então, quer dizer, praticamente o que você gasta em um mês para um aluno de uma escola de elite é o que se gasta em um ano de um aluno de escola pública no Nordeste. Quer dizer, é um desequilíbrio. Né? Por isso que eu bato muito no argumento que se repete no Brasil, que o problema não é falta de dinheiro. Né? Temos problema de gestão? Temos. Temos desperdício de recursos? Temos. Mas aquele 146 que eu coloquei do mínimo, é como se o dinheiro estivesse chegando na escola. Quer dizer, eu não estou descontando ali, o que chega é menos. Né? O que chega em São Paulo também é menos. Por quê? Porque tem aposentado. A gente não equacionou a questão dos professores aposentados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a metade da folha de pagamento do Rio Grande do Sul sai de aposentado. Então, o que acontece? Na verdade, eu não tenho os 25 para aplicar. Eu tenho 12, eu tenho 13. Né? Então, quer dizer, só para mostrar que ali nós não estamos considerando os desvios. Né? Os desvios que existem. Eu moro em Ribeirão Preto, vira e mexe no Hospital das Clínicas, chega um ônibus escolar. É impressionante, como se o HC de Ribeirão acho que é a maior escola do Brasil. É óbvio que eles estão trazendo outras coisas que não estudantes. Né? Quer dizer, então é um pequeno exemplo. A gente sabe nas obras, um problema grave também. Mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, mesmo que cada centavo chegasse na escola, ele seria insuficiente. Eu acho que isso nós temos, para sair dessa falsa discussão, porque a gente vive ouvindo, não, o problema não é falta de dinheiro. Bom, olha, né, eu acho que os dados falam por si. Vamos comparar com a mensalidade da escola que meu filho estuda. Né? Acho que é isso. Bom, será que dinheiro não faz diferença? Aí encontramos de novo o PISA. Então, o maior PISA, Coreia. Menor, Brasil. Eu brinco que o Brasil entrou no PISA para melhorar a situação do México, porque o México era sempre o mais baixo. Aí o Brasil entrou... Opa, vamos caminhando, né? Tá. Então, primeiro, né? Ah lá, ali a gente pega os gastos da OCDE, material, 6 a 15 anos. Então, acho que dá para ver ali a linha, eu sou ruim de cor aquilo ali, né? Um vinho ali, né?
O vinho é o gasto, né? Então, a gente observa lá, o Brasil, acho que o México, né, e o Chile, 20 mil dólares ano, considerando o tempo que o aluno leva de 6 a 15 anos. Quer dizer, os países que têm um PISA na faixa dos 500, o que nós vamos ver? É pelo menos 3 vezes o que o Brasil gasta, né? Mesmo a Coreia, que, digamos assim, tem um ganho de escala, né? Porque a Coreia tem turmas com muitos alunos, é 3 vezes o gasto do Brasil, né? Então, assim, eu brinco o seguinte, os únicos países que proporcionalmente gastam menos em relação ao PISA, né? Eu citei ali a Hungria e a Polônia, né? E eu acho que a Estônia, né? São países que eram socialistas. Então, aí mostra o outro elemento que pesa muito, que é a questão da igualdade. Né? Quer dizer, a Finlândia tem essa característica também. É uma escola que todo mundo estuda naquela escola. Né? É aquilo que ocorre às vezes em cidade pequena. Né? Cidade pequena vai bem no IDEB, por quê? Porque o filho do prefeito estuda na mesma escola. Né? Então, você tem aquilo que a gente chama do efeito dos pares. No Brasil, infelizmente, a nossa escola é cada vez mais segmentada. Então, vai ficando cada vez mais difícil para a escola pública, porque é exatamente aquela escola que, no limite, ninguém quer estudar. Né? E aí, eu acho que eu vou mostrar só... Bom, vai bater no salário, né? Quem quer ser professor no Brasil. Então, ali a gente compara os salários, porque também é outro mito, né? Que o professor não ganha mal. Então, nós comparamos, olha lá, um professor da educação infantil, ele tá competindo com o vendedor em loja. Percebe? Quer dizer, então, na hora da escolha... Quer dizer, é isso, esse é o universo, né? O escriturário ganha mais, né? O professor que atua no ensino médio, ele está disputando com o soldado da polícia militar, com caixa de banco, né? Com profissões que, na verdade, nem exigem o nível superior como se exige de um professor de nível médio. Tem uma pesquisa feita pela Bernadette Gatti, que é muito interessante, que ela entrevista alunos do ensino médio sobre atratividade. E aí tem uma entrevista com uma menina de escola particular que eu acho que é sintomático, né? A pergunta é o seguinte: o que aconteceria se você chegasse em casa e falasse que ia prestar concurso vestibular para pedagogia? Ela ia falar, iam falar que eu tinha fumado. Só minha avó que ia achar normal, porque vó aceita tudo. Então, assim, né? Eu acho que é cômico e é trágico, né? Quer dizer, mas mostra que não adianta, quer dizer, nós precisamos quebrar isso. E não é fácil. Não adianta subir 20%, né? Não adianta, porque esse é outro dilema, o dinheiro não faz diferença, 20% não faz. Nós temos que ter um salto, né? Lá, onde está o economista, onde está o jornalista, é o dobro, então é aí que nós temos que discutir. E aí a diferença entre os estados, né? Só voltando um minutinho, aquele primeiro dado, professores da educação infantil... Formados em nível normal. Em nível normal. 702 é a média? Isso, é a média. Esse é que vai dar educação para os nossos filhos? E tem um detalhe, senador. Isso até é uma coisa que eu acho que a gente precisava cobrar do IBGE. O IBGE ele não separa o professor de creche do professor de pré-escola. Então, ali, na verdade, eu tenho a média creche pré-escola. Se eu desagregasse, a gente diz o seguinte: quanto menor o aluno, menor o salário. Por isso que a gente foi parar na universidade, que são os mais... Tirando o EJA, né? Que aí você tem o aluno grande e é o mais desvalorizado. Mas essa é uma relação direta, né? Lá, o tamanho do aluno com o salário, né? Bom, aí a gente compara com o salário mínimo do DIEESE, né? Que o salário mínimo do DIEESE não envolve qualificação profissional, né? Seria o mínimo. Vocês observem que só 3 estados da federação estariam pagando acima do salário mínimo do DIEESE, né? O Distrito Federal, Amapá e Roraima, esses dois provavelmente que eram territórios, né? Ainda tem muito professor pago pelo governo federal, né? Mas a tendência é abaixar. E o Distrito Federal, que é um caso atípico, porque realmente é o governo federal, na verdade, né, que financia. Bom, vamos andando aqui, está caminhando para o fim. Tá, então, obrigado. Bom, aí a pergunta que eu faço, né? Os professores desistiram da luta? Não fazia tempo que a gente queria resolver essa questão. Onde os professores que dão aula na escola básica pública matriculam seus filhos? Então, o que nós vamos ver? Para o Brasil, 40% dos professores que dão aula na escola pública não matriculam seus filhos na escola onde eles dão aula, né? E aí, quando eu olho por estado,
Vocês se lembram que o maior salário é o Distrito Federal? 80%, e a melhor rede também, pública. 80% dos professores do Distrito Federal matriculam seus filhos em escolas privadas. Quer dizer, na verdade, o limitador é o salário, né? Com algumas exceções, né? Mas, quer dizer, esse dado, para mim, ele é muito dramático, porque, num certo sentido, a escola pública é a escola do filho do outro, né? Esse é um dilema, né? Esse é um dilema que vai além de vários outros. Bom, agora já estou acabando, né? Aí, aquele esforço que eu acho que eu já apresentei aqui uma vez, mas trazendo de novo, né? O que seria, né, fazer um PNE para valer? Então, a gente estabeleceu, né, quais são os desafios do PNE. Nós temos desafios de quantidade, né, e temos os desafios da qualidade. E só para vocês terem uma ideia, que mesmo nesse cenário nós fomos modestos, que eu considerei um valor aluno de 341 mês para os anos iniciais. Volto a comparar com escolas privadas, vocês vão ver que é um valor baixo. E considerei um tempo integral em 470. Quer dizer, eu entendo que qualidade hoje teria que ser próximo de 500. Mas se eu colocasse 500, nós chegaríamos fácil em 14% do PIB, 15% do PIB. Né? Então, ali o que nós fizemos foi meta a meta, estabelecer metas de quantidade e melhoria de qualidade. Né? Quer dizer, nós não podemos estabelecer o CAC como a meta da qualidade. O CAC é o ponto de partida da qualidade. Então, foi isso. Nós chegamos, né, no cenário de 2016, o Brasil precisaria estar com 7,7% do PIB, e 2020, parece conta de mentiroso, mas deu aquilo mesmo, o 10,01% do PIB, né, que eu acho que mostra, né, a campanha fez outros cálculos, quer dizer, qualquer cálculo que a gente faz, né, um cálculo realista, né, porque tem isso, quer dizer, não dá para me fazer, por exemplo, tempo integral com trabalho voluntário, como hoje nós temos um programa que é assim, aí não dá, né, quer dizer, eu preciso ter metas realmente realistas. E aí a última, que é um pouco o que eu chamei de desafios do PNE, mas eu acho que na verdade são os desafios do Brasil, né? Primeiro, assegurar o CAC com I, que é o inicial, né? O I do CAC, a ideia é o primeiro passo, para se chegar ao CAC sem I, né? Quer dizer, para se chegar a uma qualidade sem adjetivos, né? O meu sonho hoje seria chegar no padrão das escolas técnicas federais. Eu acho que quando a gente pensa em qualidade, eu acho que nós não precisamos inventar, nós temos. Né? Eu acho que a rede técnica federal, ela tem seus problemas de seletividade, até porque é boa, né? Então muitas tem cursinho para entrar, mas elas são boas, né? Quer dizer, então eu acho que é isso. Pensar o pós-Fundeb, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que... O que vai ser o Brasil pós-Fundeb? Né? O Fundeb ele é interessante por quê? Porque ele criou em cada estado, né, um mecanismo que junta recursos estaduais e municipais. Mas eu continuo tendo escolas municipais e escolas estaduais. Eu acho que isso é uma contradição do nosso sistema. Né? Eu não tenho muita experiência internacional, mas no mundo que você tem geralmente é escola pública. Né? E isso gera distorções. A educação do campo, por exemplo, né, sobra para o município. Né? E uma educação do campo de qualidade, ela é muito mais cara. Por quê? Porque as escolas do campo são pequenas. Como é que ela fica barata? Muito seriada. Né? Eu coloco um professor dando aula por 5 anos. Né? Então, quer dizer, há um mecanismo hoje, na minha leitura, entre estados e municípios, de um jogar o problema para o outro. Como o município é o mais fraco, a bomba estoura no município. Né? Sob a alegação até de que o município é mais eficiente. Eu sempre também pondero, quer dizer, o município no Brasil, ele tem uma tradição que não é a mais democrática, né? Ele tem uma tradição coronelística. Então, no Brasil, nós temos essa dialética entre o local e o central, que eu acho que precisa ser bem resolvida. Né? Cuidado com o IDEB, como eu tenho falado muito, né? Porque, como eu disse, o IDEB é muito marcado pelo nível socioeconômico. Nós temos que usar outros indicadores além do IDEB, enriquecer o IDEB. O IDEB não tem um indicador de insumos da escola. Por que não colocar no IDEB a presença da biblioteca? Porque com isso você induz a política. Né? Se o município souber que para melhorar o IDEB ele vai ter que pôr escola, vai ter que pôr biblioteca, vai ter que pôr laboratório, você induz hoje não, porque hoje é uma nota só. Então ele vai buscar atalhos para melhorar a nota. Então ele vai impedir o aluno de nota baixa de fazer o IDEB, né? Ele vai introduzir programas de progressão. Quer dizer, então o IDEB não é descartando o IDEB, mas ele não pode ser essa pedra filosofal que ele virou no Brasil, né? Que você não pode falar mal do IDEB. 10% do PIB para o ensino público,
né? Eu acho que aí tem essa discussão que tem vindo do Senado, de somar tudo que é recurso que vai para o setor privado, como dos 10% do PIB, isso, para compor, e nada contra o ensino privado, gente. Eu acho que o ensino privado tem o seu papel, não é isso que nós estamos discutindo. Agora, no Brasil, essa combinação de dinheiro público no ensino privado, a nossa tradição é muito ruim, né? Desde o salário educação, que tinha a Bolsa Fantasma, né? Hoje o salário educação é só para o ensino público, quer dizer, então não é uma posição ideológica contra o setor privado. Agora, eu acho o seguinte, misturar dinheiro público e setor privado, você estimula a ineficiência do setor privado, você estimula falcatruas, quer dizer, dinheiro público para a escola pública, acho que é isso. E o setor privado, ele tem seus elementos, né? Até está crescendo hoje no Brasil, então só para dizer que não é uma posição ideológica. É a única forma de viabilizar. Garantir que o dinheiro chegue na escola, né? Óbvio, quer dizer, não basta ter o dinheiro, né? O dinheiro tem que chegar na escola, tem que ter visibilidade, né? Tem aquela discussão do IDEB na escola, que eu já participei de uma audiência aqui, quer dizer, eu defendo que você tenha o IDEB, mas põe um nível socioeconômico, põe se aquela escola tem biblioteca, põe o salário do professor daquela escola, quer dizer, vamos dar a transparência por inteiro, né? Quanto se gasta por aluno naquela escola em particular, né? Mudar a cara da profissão docente. Por quê? Porque educação é salário, né, gente? 80%, 85% é salário, mundo inteiro. Então, por isso que é difícil melhorar salário, porque para melhorar salário eu tenho que gastar mais, né? Então, precisa mudar. Quer dizer, essa piada, não é piada, porque é pesquisa, de falar, olha, se eu falar, vão achar que eu fumei quer dizer, nós precisamos mudar isso, né? Quer dizer, nos países, a Finlândia, que sempre se gosta, é o quê? São os melhores que vão ser, né, professores. Tratar desigualmente os desiguais, né? Eu acho que esse é um elemento central também, né? Hoje, quem tem mais ganha mais, né? Nós tínhamos que pensar um sistema, né, que é um princípio liberal, né, de igualdade de chance. E por último, que é um tema polêmico também, mas eu acho que nós temos que começar a enfrentar, é o limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tenha elementos extremamente positivos, a limitação que ela estabelece, por exemplo, o município, com 51%, ele já recebe o alerta, quer dizer, o que é o município? É pessoal. Então, ao vedar, então você tem municípios que o prefeito fala, olha, eu posso melhorar a remuneração do ponto de vista financeiro, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal me impede. Quer dizer, então, acho que o Brasil já tem maturidade, né? Não é criar uma lei da irresponsabilidade fiscal, mas é simplesmente, quer dizer, discutir esse tópico, quer dizer, falar para o município, dizer, você só vai gastar com o pessoal 51, você não vai ter, você está dizendo para ele ser ineficiente. Pois não sei se... desculpe. É isso, então, e muito obrigado, senador.